Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Conci, estamos hoje no Zoom Debate. Dirigir no Brasil sempre foi visto como um rito de passagem. A conquista da primeira carteira nacional de habilitação representa liberdade, autonomia e, para muitos brasileiros, também uma oportunidade de trabalho. Mas tirar a CNH, como é conhecida, nunca foi simples. Durante anos, milhões de pessoas reclamaram do custo elevado da burocracia e também do tempo que era para concluir todo o processo. Em alguns casos, o valor podia chegar em até R$ 5.000, afastando principalmente jovens e pessoas de menor poder aquisitivo. Agora, uma nova resolução promete mudar esse cenário. As regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação estão sendo flexibilizadas, com a possibilidade de estudar teoria pela internet, reduzir a carga mínima de aulas práticas e até aprender a dirigir com instrutores autônomos. A promessa é tornar a habilitação mais acessível, mas, ao mesmo tempo, surge uma pergunta que interessa a todos nós que compartilhamos as ruas e estradas. Será que essas mudanças ampliam o acesso ou podem comprometer a formação de motoristas e a segurança do trânsito, é claro? Esse é o tema do Zoom Debate de hoje. Eu sou o Roosevelt Conci e nós vamos conversar sobre as mudanças da Carteira Nacional de Habilitação, os impactos para os condutores, para as autoescolas e para o futuro da formação dos motoristas no Brasil. Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já! Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e agora em definitivo, nós estamos aqui hoje para falarmos de um tema que com certeza diz respeito a todos nós. Parece isso que é a repetição de toda semana, mas não é não. A pauta, quando ela é escolhida, ela tem nós temos um compromisso em trazer pautas que possam, de alguma forma, fazer com que todos possam estar envolvidos. E nesse ponto você está. Você pode estar dizendo agora aí, mas o que eu tenho a ver com carteira de habilitação? Não tenho carro, não gosto de carro, ou já não dirijo mais, não sei dirigir, eu ando de ônibus, ando de táxi, ando de carona. Mas acontece o seguinte, mas você é alguém que de alguma forma está vinculado com a sociedade. E com a sociedade hoje, a sociedade da acessibilidade. Você, para ir a algum lugar, você vai de quê? Você pode ir por calçadas, mas você pode com certeza pegar um transporte coletivo, um transporte particular, e hoje cada vez mais crescendo o número de carros registrados nas cidades. Hoje facilidades na compra, a facilidade também na compra das motocicletas, e o número tem crescido muito. E eu estou aqui hoje para nós conversarmos a respeito disso. Você acha que o trânsito está legal na sua cidade, onde você mora? Você acha que os motoristas estão dirigindo bem? Você acha que você, quando para numa faixa, quer atravessar, as pessoas respeitam? Você acha que as pessoas estão buzinando muito? As pessoas estão com uma direção violenta? Você ouve falar de muitos acidentes no trânsito, ou coisa nesse sentido? Mas e você que não tem carteira, porque achava que era caro e coisa nesse sentido? Agora, você acha que tem a possibilidade de tirar? Sobre tudo isso nós vamos falar aqui hoje. Mas nós temos dois convidados que são especialistas no tema, que além de falar da carteira de habilitação, nós vamos falar com certeza de trânsito, vamos falar de condutores, nós vamos falar de carros, né? Nós temos aqui, hoje convidado, o Emanuel da Costa Leite. O Emanuel é servidor do quadro do Detran do Rio de Janeiro, advogado, empresário e atual diretor-geral da terceira Ciretran de Nova Friburgo, pós-graduado em Direito do Trânsito e também em Direito Penal e Processual. Manuel, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. É um tema que diz respeito, acho que a todos, não somente aqueles que têm carro, aqueles que têm carteira, mas é um tema que hoje, inclusive, está na pauta do debate nacional. As pessoas ouvem falar de trânsito, quem atropelou, quem não atropelou, quem dirige bem, quem não dirige bem, mas nós vamos falar muito disso. Mas a gente, no começo do programa, Manuel, a gente fala o seguinte, quem tem que se apresentar, na verdade, são vocês. Emanuel por Emanuel. Quem é Emanuel? Roosevelt, é um prazer estar aqui, agradecer primeiramente a oportunidade de a gente estar discutindo esse tema que impacta tanto a sociedade brasileira, essas mudanças que foram assim de uma forma rápidas, introduzidas na sociedade. O Emanuel é um advogado, pós-graduado em Direito de Trânsito, empresário também, pós-graduado em Processo Penal e Direito Penal. Já fui instrutor de autoescola, já trabalhei dentro do ramo de autoescola já há alguns anos. Então eu tenho alguma experiência dentro da área
e a gente está sempre participando, fazemos algumas campanhas como o Maio Amarelo. Todo ano a gente faz campanhas de conscientização a respeito da educação para o trânsito, que, né, nós consideramos como sendo a principal ferramenta de luta e de combate a um trânsito tão violento e tão agressivo que mata mais que guerras no nosso Brasil. Muito bem-vindo, Manuel. Eu tenho aqui comigo também a Adriana Correia de Araújo. A Adriana é graduada em Gestão Pública e sócia-gerente da Autoescola Padrão em Nova Friburgo, com mais de 25 anos de atuação na formação de condutores. Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Nós vamos falar muito como é que a evolução desses 25 anos de atividade sua, principalmente o perfil desses condutores, os quais muitos passaram, dezenas, centenas ou talvez milhares passaram por você. Mas, no primeiro momento, a gente perguntar a você, quem é a Adriana? Boa tarde, Roosevelt. Quero agradecer a oportunidade por estar participando do seu programa, agradecer também a sua equipe, muito atenciosa, né, em poder estar organizando para a gente estar aqui. Quero agradecer o convite do colega Emanuel Costa, que admiro por sua trajetória e dedicação, e aos ouvintes, né, espero que está contribuindo, né, e atender as expectativas com informações para todos. Que bom, então, por certo, vão atender e bastante. Emanuel e Adriana, a gente diz o seguinte, no primeiro momento, nós fazemos aqui o chamado nivelamento ou contextualização do tema que nós vamos trabalhar. O tema que vai aparecer para vocês aqui na tela é o tema relacionado à carteira, mudanças na CNH. Mas para nós chegarmos à mudança da CNH, nós temos que falar de que isso tem uma história, isso tem uma linha do tempo, né? A evolução disso para nós chegarmos à mudança. Há um tempo, nós tivemos a origem disso tudo. E a origem foi num processo de quê? De legislações que buscaram aí ordenar, né? Trazer, regular, normatizar uma relação que seria de alguém que adquire, né, um bem e faz uso desse bem. E como é que é essa relação? Hoje tem lugares que, por exemplo, a bicicleta, tem países que a bicicleta tem que ser registrada, tem que ser emplacada, tem que ter origem, compra isso, aquilo e tal. Por quê? Porque aí não se pode ter uma bicicleta na rua, nas calçadas, por exemplo, tem a via própria dela, pode ser multada a bicicleta, coisa nesse sentido. Mas nós estamos falando de Brasil. Então vamos falar o seguinte, vamos começar. Emanuel, você que tem uma trajetória também bastante... de bastante brilho aí nessa área. Vamos falar um pouquinho da história? Vamos contar um pouquinho da história aqui? Como é que começa isso? Um pouco de trânsito, um pouco de automóveis, um pouco de motoristas, de condutores. Vamos trazer, fica à vontade para a gente poder trazer o público. Se formos falar de primeiro automóvel do Brasil, né, a gente lembra do poeta Olavo Bilac, né, que foi o primeiro acidente, né, registrado no Brasil, né, que foi o automóvel dele. O automóvel no Brasil, ele tem uma história muito bacana, né? Que nós tivemos um boom realmente de automóveis em nosso país a partir da década de 90, com a abertura, né? Uma abertura econômica e com a chamada Auto Latina, né? Onde que nós tivemos uma padronização dos veículos. E essa padronização dos veículos a gente aproveitava na linha de montagem, salvo engano era Volkswagen, Ford e Chevrolet, que se utilizavam de mesmos motores, né? O motor CHT, corrente de comando, e ali você somente utilizava esses opcionais para você poder pegar esse veículo e facilitar, né, a produção, baratear o custo da produção, e aí sim a gente começou a ter um boom de veículos na década de 90 no país. Mas o veículo, mesmo assim, ele continuava sendo, né, um artigo de um valor muito, né, alto custo ainda na época. A partir dos anos 2000, nós tivemos uma mudança de política pública e com alguns financiamentos governamentais, isenção de linha branca, isenção de IPI, IOF, etc. E aí os veículos começaram a ser comercializados de uma forma um pouco mais popular, realmente se falando. E a partir dos anos 2000 nós tivemos, né, um aumento significativo nos veículos no nosso país e com isso também, né, aumentamos também o quantitativo de acidentes. O processo de habilitação, o processo de regulamentação de um condutor, ele vem ao longo do tempo tendo várias alterações. O que a gente vê hoje em dia, que é essa questão da CNH do Brasil, que é uma novidade, que parece ser algo assim muito, né, diferente de tudo que era praticado,
na verdade, é algo que lá atrás, né, nós tínhamos algum regramento que era parecido. Por exemplo, você podia antigamente fazer a prova no seu próprio carro. Existiam pessoas que faziam a prova no próprio carro, era permitido pelos órgãos reguladores de habilitação. Os estados permitiam essas provas realizadas com seus veículos. E você também tinha, né, não um controle tão grande de aulas, e você tinha um valor mínimo de aulas, que na verdade também não era muito respeitado. Uma certa época no Brasil a gente tinha a presença de aula, né, a Adriana vai lembrar, que era feita na folha de papel, folha de caderno, você imprimia e você ia lá e colocava o horário da aula, a data da aula, qual era o instrutor, aluno, não é isso? Né? E depois, né, um controle completamente manual. Pessoas, não se fazia, muitas pessoas não realizavam as aulas, não faziam as aulas. Pessoas que já eram habilitadas, que já dirigiam e treinavam ali para fazer a baliza e o percurso, né? E depois que faziam o percurso e a baliza, estavam aprovados e iam embora. A prova era feita de forma, né, também, né, física, manual. A CNH digitada, datilografada. A CNH era digitada, era datilografada, né, na máquina de escrever. E então nós tivemos uma evolução, né, no histórico, tanto do veículo quanto da CNH, da habilitação, de uma forma assim, né, grande, né, uma evolução muito grande da década de 90, dos anos 80 para cá. E agora a gente, né, tem essa modernização. Hoje nós temos já a prova eletrônica, feita de forma eletrônica. Nós temos já hoje as provas, né, que você está podendo fazer no seu próprio veículo, no próprio carro, conforme você falou muito bem na introdução. Toda essa flexibilização que veio a trazer, né, essa novidade aí, né, para o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Adriana, por favor. Bom, quem é a Adriana? A Adriana é uma apaixonada pela formação de condutores. Eu estou no ramo há 25 anos, participo bastante das relações que precisam de movimentação, seja de participação em projetos, seja em participação com o público, com os profissionais. Então, eu estou sempre envolvida para o progresso e modernização de um processo de habilitação, não só na forma de apoiar os meus colaboradores, apoiar a sociedade, meus alunos, mas como também eu contribuir de fazer da melhor forma aquilo que eu me proponho, né? Me informando, absorvendo também e contribuindo principalmente com ideias para que os nossos colegas, outros proprietários de CFC, tenhamos condições do melhor atendimento coletivo. Então, eu participo também de sindicato e toda essa colaboração quando me é permitido e possível. E essa evolução, né? Essa evolução que você, ao longo dos 25 anos, tem visto com relação a trânsito, com relação ao volume, com relação à busca desse novo cliente que procura você. Conta um pouco para a gente aí da... Olha, para a gente entender um pouco até essa evolução, a gente tem que entender um pouco a história no sentido de como a gente existiu, né? A gente tinha, antes de 1997, um Código de Trânsito, que foi em 1960, precisando praticamente de 1966. Então, ou seja, nós trabalhamos a formação de condutores antiga autoescola desde 1966. Embora no Código de Trânsito Brasileiro não tinha os preceitos, não tinha exatamente a nomenclatura da nossa atividade, em relação aos órgãos executivos e também normativos, nós sempre fomos um braço do atendimento para que chegasse à população esse ensino. Só que, logicamente, né, em 1966 até 1997, que houve, né, a revogação do código anterior, o número de veículos, de cuidados com a via e até mesmo da informação da circulação e a própria estrutura viária, né, não se fazia tão necessária um aprendizado muito complexo na teoria, na prática e nos recursos que eram necessários para o aprendizado. Uma fala muito interessante sua, a gente agora falando, a gente percebe, quer dizer,
ao longo do tempo, houve uma evolução com relação a próprias rodovias, Sim. com relação ao acesso das pessoas. As pessoas às vezes não viajavam, por exemplo, o Brasil que tem uma extensão continental, as pessoas não tinham nem estradas que possibilitasse isso. Então, os veículos Até a popularização do veículo, né? Também veio modificando todo esse cenário. Exatamente, né? Então é interessante com a sua fala a gente observar. E também em relação à própria cultura educacional de criação, porque na nossa, vamos dizer, geração de nascimento, a gente tinha uma política de senhor, senhora, né? O fio do bigode, você bastava falar para que aquela pessoa praticasse aquilo, né? E, ao mesmo tempo, também as gerações ficaram mais libertas, né? E nisso também envolve um pouco mais de regramento e controle dos atos dos indivíduos para que não ferem o ir e vir dos outros indivíduos. E em 1960 a gente já aplicava, mas era uma aplicação muito limitada, porque a nossa aplicação se resumia à condução, ensinar a própria condição do veículo, conhecimento dos equipamentos do veículo e a direção dele. O que significa? Você não tinha um conhecimento dedicado de circulação, de regras, de normas. E com isso, foram apresentando o caos, né? As coisas foram mudando e as coisas foram complicando. Foi necessária uma reforma. Então, o que acontece? Em 1966, a gente tinha, né, a partir, ensinos muito focados. Apenas o aluno precisava aprender a técnica de como ele tinha que conduzir um veículo na via e se posicionar na via. Pronto. Começaram o quê? A ter acidente. Já começou desde lá de trás, independente da quantidade de veículos. Aí houve a necessidade, praticamente 30 anos depois do quê? De uma reformulação, foi revogado, e veio o Código de 1997, que é a Lei de 9.503, que começou a vigorar em janeiro. Ali, a gente ainda estava no contexto, ou seja, as entidades de trânsito, os órgãos competentes, precisavam da nossa estrutura e entidade para chegar a essa sociedade com o ensino. E o que vem posterior? Muitas resoluções, muitas portarias, porque nós temos um código, né? Porque atos normativos administrativos, eles não substituem a lei. E a resolução, ela é um ato normativo, né, que não pode substituir a lei. Então, nós temos ali, estaticamente, um código de trânsito praticamente ultrapassado, porque já tem mais de 30 anos, né, que já se passaram praticamente, estamos em 2026. A reforma, quer dizer, a última 97, alteração foi 97? Né? E agora a gente já está em 2026, mas a gente, né, chega nesse bate-bola aqui. Em condição de resolução, nós continuamos existindo e fomos aperfeiçoando. Então, olha só, nós tivemos uma resolução de 168, que é aquela que caracteriza mais o nosso trabalho de atividade, que é a 168 de 2004. Ela coloca ali uma disciplina maior para as entidades ligadas ao trânsito. Então, nós somos subordinados ao Senatran, né? As normas proferidas pelo CONTRAN e os departamentos estaduais de trânsito, os regulamentos fiscalizam também. Porque temos também os braços dos DETRANs, né? Dos estados, que é o CETRAN, que também faz essa organização normativa para aplicação das normas. E aí, o que acontece? Com essas resoluções, embora no Código de Trânsito brasileiro não tínhamos a especificação da nossa movimentação de atividades, a gente sempre foi colocado nas resoluções. Então, muitos investimentos, disciplinas. E como que se formam as resoluções? Através de estudos, relatórios, entidades ligadas ao trânsito, seja o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e todos os envolvidos, porque tudo isso gera impacto social. E aí a gente foi tendo 45 aulas teóricas, que antes eram 15, a gente nem lembra, acho que eram 15. Depois aumentou para 30, depois foi 45. Aí fui para 20, aí depois foi para 25. Obrigatório 3 noturnas, 4 noturnas, simulador. Essa evolução, Adriana, eu acho bacana, da legislação, né? O Código de Trânsito, ele trata de 97, entrou em vigor em 98, tem uma data interessante, dia 23 de setembro, data do meu aniversário.
O Código de Trânsito Brasileiro ele tem essa característica, né? E a primazia principal do Código de Trânsito Brasileiro é a educação para o trânsito. Não tínhamos código antes de... Não, nós tínhamos a legislação de 66, Sim. que era uma legislação referente ao trânsito, mas não era o Código Nacional de Trânsito. Isso. O Código Nacional... leis soltas. Isso. Como se fosse... Hoje nós temos a lei do trabalho que consolidação trabalhista. Perfeito. Como um código, mas era um conjunto de normas que determinava. Perfeito. Você fez a analogia correta. Isso aí. E aí o CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele entrou em vigor em 98 e a partir daí a gente começou a ter uma premissa de educação para o trânsito. Quando a gente faz uma premissa de educação para o trânsito, a gente começa a dar mais incentivos para as autoescolas e, conforme a Adriana falou, a gente começa a também ter essas resoluções do Senatran, que antigamente era Denatran, também mudou de nome também. E o Denatran, ele traz essas resoluções como forma de estar orientando, direcionando as autoescolas, os DETRANs, os órgãos de trânsito estaduais, para que eles possam estar realizando toda a normatização deles administrativas. Modernizando. Através de suas portarias. Os órgãos de trânsito vão estar regulamentando isso tudo. A questão da habilitação, a questão do licenciamento do veículo, a questão da fórmula de circulação de veículos. Isso tudo é feito através dessas resoluções. Porque nós temos um código, nós temos as entidades representativas e que são as responsáveis para que isso tudo realmente no final seja eficaz e eficiente. Então, a gente, da resolução 168, nós tivemos a 3... que já ultrapassou que é tivemos a 358 de 2010, veja só. E essa atual, Adriana? Qual o número dessa atual? 2020 e 2025. Então nós tivemos uma resolução de 168 de 2004 que regulamentava um pouquinho mais a disciplina em relação à formação de condutores como uma escola, que ela tivesse o beabá de ensino e etc. E na 358 a gente já foi mais agressivo. O governo entende que precisa existir uma escola de trânsito focada. E ali ela precisa ter todas as disciplinas e também todo o corpo docente para que exista real ensino e capacitação para os futuros condutores. Nós temos uma legislação também que fala a respeito, que, né, o Brasil é um país maravilhoso em legislações, né? Eu acho o Brasil excelente em legislar. Tem a 789, eu adoro o Brasil na parte legislativa, mas a questão da aplicação legislativa no Brasil é o que menos exerce. Nós temos uma legislação, né, que eu não vou me recordar a numeração, mas nem é interessante. Não tem problema. Se a gente vai deixar nosso ouvinte enfadado de tanta numeração. Mas essa legislação ela fala o seguinte, que o condutor, né, o futuro condutor, ele pode estar aprendendo legislação de trânsito desde o seu ensino fundamental, passando pelo seu ensino médio, né? Ele está pelo seu ensino fundamental e ensino médio, e esse condutor, esse futuro condutor, ele vai estar aprendendo todas as premissas básicas da educação do trânsito, e lá na frente ele não precisaria fazer a prova teórica. Essa legislação fala a respeito disso, e ela nunca foi aplicada no Brasil. E no Código de Trânsito é uma legislação que, se hoje fosse aplicada, nós teríamos, por exemplo, uma educação básica do ensino fundamental, onde que as crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos, estariam aprendendo sobre trânsito, e toda essa grade curricular seria utilizada lá na frente, eles tendo aprovação, claro, né, nas matérias de trânsito, com professores, instrutores de trânsito dando aula nas escolas. Eles lá na frente não precisariam fazer a prova teórica. Olha que maravilha. Parece uma coisa de primeiro mundo, reciclagem. Né? Veja que coisa interessante. E fazendo já um resumo, porque para não ficar burocrático. Então, nós tivemos várias resoluções. Olha, nós temos um código de 1997. Nós fizemos várias resoluções, tivemos várias obrigatoriedades e investimento. Hoje, para você ter uma ideia, tirando a resolução 1020, que é recente, a 789, que foi a última, nós tínhamos que ter metro quadrado para ter cadeira e sala de aula, nós tínhamos que ter espaço de 6 metros quadrados para o instrutor ministrar a aula.
Com muita dificuldade conquistamos a aula online na pandemia, que foi em 2020, por causa da situação, né, do relacionamento que não era possível, mas tinha que continuar as atividades. Veio essa modernização também em relação às aulas híbridas, o professor em sala de aula e a aula online. É importante por causa da relação interpessoal, de estudo de caso, de bairro. Você trabalha com vários grupos de pessoas, jovens, mais velhos, com mais cultura, com menos, e você tem que ter um linguajar que você consiga passar a mensagem, tenha realmente a receptividade daquele conteúdo para o aluno. Porque a ideia da gente não é dar habilitação, lógico, é um sonho, é uma conquista, eu quero ter habilitação, mas a gente tem É uma que ter necessidade, a na verdade, né? de formar para que ele, após a habilitação, ele continue dirigindo bem e preservando vida, porque a gente não pode esquecer que a nossa legislação é feita para quê no final de tudo isso? Da carteira, aprender, mas para quê? Qual o objetivo fim? É a segurança viária, é a diminuição de mortes no trânsito, é você ter a capacidade de dirigir uma máquina que pode matar e você não poder utilizar ela sem respeitar o próximo. Eu vou aproveitar aqui, já que você levantou a questão aqui da arma e coisa nesse sentido, de números, mas depois eu tenho algumas curiosidades com relação, por exemplo, a gente, hoje, eu tenho algum tempo de carteira, né? Mas aí tem aquela coisa que eu vejo que tem gente que não sabe, adquire um carro e não sabe. Eu estava na ponte Rio-Niterói. Estava na ponte Rio-Niterói, o camarada estava a 40 quilômetros na pista da esquerda. Tentei, então, tal. Aí o que acontece? Aí pisquei o farol para ele. Ele não saiu. Por outro lado, você está na ponte. Eu vou falar da ponte para não falar em cidades, né, e tal, mas cada um está enxergando. A questão das motos, do corredor das motos, né? As motos, eu falei assim, a moto, com todo respeito, você que está nos vendo, eu acho que ela não deveria vir com buzina, tá? Porque ela assusta, ela espanta. E chega, por exemplo, você está numa grande cidade, quer dizer, você tem aquele corredor de motos que vai passando, né? E aí tem alguns que são mais violentos, coisas nesse sentido, se você não abrir espaço. Existe até infração por uso inadequado da buzina. Né? É isso aí. Então, depender dos horários. Então, por exemplo, essas questões, né? Quem passa, tem, por exemplo, cidades, por exemplo, eu estava passando numa cidade que eu parei no sinal à noite, o sinal estava vermelho. Aí falou o seguinte, não, mas aqui não se para no sinal à noite vermelho, a partir de tantas horas, 8 horas da noite, 9 horas, 10 horas, não se para. Aí se você atravessa o sinal, você pode ser multado. Né? Então, são questões para que a gente vai falar. Mas só para falar com você o seguinte, alguns números aqui, com certeza, vão assustar. O Brasil registra, Adriana e Emanuel, mais de 30 mil mortes por ano no trânsito, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. O custo econômico, isso aí, segura esses números, eu estou passando, hein? Isso é importante porque faz parte da sociedade que você vive, que nós vivemos. Né? Então, 30 mil mortes, tá? Por ano. O custo econômico dos acidentes ultrapassa 50 bilhões por ano, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, ou seja, o custo de acidentes ultrapassa 50 bilhões por ano. Cerca de 40% das vítimas fatais no trânsito são motociclistas. Tá? Jovens entre 18 a 29 anos estão entre os mais envolvidos em acidentes graves. Isso cria, com certeza, uma pergunta que eu já entro na questão de vocês. Tá? Tem gente ali que vai falar assim, o Rússio está aí está dando do contra, ele parece que é contra a legislação. Não, eu sou a favor da vida. A primeira coisa é essa. Se você não tem condição de dirigir, quem não tem competência não se estabelece. Não é porque você tem grana para comprar um carro ou entrar num consórcio que você acha que você está habilitado. Às vezes você não tem condições emocionais para isso. Tá? Você não tem uma arma de fogo, mas aquilo ali, se alguém te fizer qualquer travessura no trânsito, você pode... Aí diz o seguinte, isso cria uma pergunta, aí já para vocês dois. Baratear a carteira nacional de habilitação pode democratizar o acesso, mas pode também, com certeza, aumentar o risco no trânsito, ou não? Fica à vontade para começar. Eu sou a favor de toda a democratização, de tudo. Eu acho que o acesso tem que ser amplo, tem que ser irrestrito às pessoas, a todas as possibilidades de crescerem, de evoluírem, conforme você falou, Roosevelt, muito bem. Nós não somos contra, em nenhum momento, a ninguém ter acesso à habilitação. Mas, realmente,
temos que ter um regramento adequado, temos que pensar que algumas pessoas não estão psicologicamente habilitadas, capacitadas a estarem dirigindo um veículo automotor. O veículo automotor ele vai variar de peso, né? De uma motocicleta de 100 e poucos quilos, de 200 quilos, 300, até um veículo de 500, 600 quilos, ou uma caminhonete de 3.200 quilos. Então, essa dinâmica da arma, né, a comparação de um veículo com uma arma é muito interessante, porque vitimando 30 mil pessoas em um ano, aproximadamente a morte de alguns conflitos internacionais, algumas guerras. A maioria das cidades do Brasil tem menos de 30 mil. Você dizimar de 5.700 municípios. Você reflete. O facilitar vai resolver o problema. Municípios. Nós temos a maioria das cidades não tem 30 mil habitantes, né? E então, assim, são cidades inteiras, né, que são dizimadas por causa da violência no trânsito. Conforme eu falei anteriormente, nós temos, né, a campanha do Maio Amarelo, nós temos a Semana Nacional de Trânsito, que é realizada em setembro. O Maio Amarelo é um mês inteiro de conscientização de trânsito em todo o Brasil. Uma campanha bem dedicada. Bem dedicado a querer forçar, né, forçosamente levar as pessoas a refletirem com relação à segurança viária, com relação à educação para o trânsito. E o que a gente tem visto é realmente as pessoas se distanciando, tornando-se cada vez mais agressivas no trânsito, impacientes no trânsito. E essa impaciência e essa agressividade é que vem levando a esses dados aí alarmantes. Eu queria, Adriana, só para você, que essa questão tem a ver diretamente com você, alguém que está na linha de frente, que tem um negócio, que tem um comércio voltado a um serviço, a prestação de um serviço. E que é de utilidade pública, agora privada de utilidade pública. Eu não sei se isso para você, uma coisa é atividade empresarial de negócio seu, mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: olha, durante anos o Brasil discutiu que tirar a carteira nacional de habilitação era caro demais. Primeira coisa é isso aí. Então, isso dificultava o acesso, já falamos a respeito disso. Agora, e 30 anos depois também, né, isso é muito tempo, não se tinha celular, né, não se tinha os carros, como você falou, a abertura do Brasil, as nações fortes, as nações amigas no Brasil, na época do Collor, né, falou-se da carroça e tal, aí os carros entraram e tal. E aí, agora é o seguinte, agora o processo pode ficar até 70% mais barato, né? Surge uma preocupação, aí digo para você, Adriana, diretamente, qual é essa preocupação? Estaremos aí com certeza facilitando demais a formação dos motoristas. Uma coisa é você dar acesso, mas a legislação que vem, o regramento que vem, as normatizações que vêm em decorrência e tal de uma lei, ela começa a facilitar em demasia, quando na verdade esse não era o papel, tá? Por quê? Tirando isso, vamos falar então dos ensino superior. Nós tivemos agora recentemente, foi falado que os cursos de medicina, pouquíssimos foram aqueles que tiveram aí condição de ter uma nota favorável, e 12 mil alunos nos cursos de medicina no Brasil não estariam aptos a concluir, por exemplo, as faculdades de medicina. Então, o que acontece? Qual foi não é somente com relação a profissionais, motoristas, ou o que seja, com relação a ter o seu canudo, né, o seu diploma, que é a sua carteira nacional. Mas como é que você vê isso, pela experiência, pela vivência sua, desses quase de 25 anos que você tem? Bom, a gente tem um problema também relacionado a custo Brasil, né? Os insumos que a gente utiliza, eles são veículo, gasolina. Então, temos tributos, como qualquer outra empresa, veja a reforma tributária. Então, ou seja, a gente tem uma base de encargos e custos que, convenhamos, né, um carro popular que venha custar de 80 a 100 mil é muito complicado. E é esse material que a gente, em base, utiliza para efetuar os nossos serviços. Então, isso também tem muito a ver. Se você fizer uma pesquisa de anos atrás, e em relação a esses 5 mil, eu acho que nem no Rio Grande do Sul, onde tem uma estrutura grandiosa de centro de formação, eu acho que não chega a esse valor.
incluindo taxas, isso considerando antes da 2020, tá? Qual era o preço em média? No estado do Rio, ela gerava, sem as taxas, com 45 horas de aula teórica, 20 aulas práticas, atendimento de ponta a ponta, seja o administrativo, comunicação com o Detran, investimento, carro, gasolina, por conta da empresa, era em torno de R$2.000. Se você considerar que a empresa também ficava à disposição até a validade que antigamente tinha, que era de 12 meses, para fazer o trabalho e a conclusão de um processo, você fica à disposição muitas horas dentro de um ano para você, num somatório, chegar à conclusão que é um produto caro. Lembrando que a habilitação você tira uma vez na vida. Ele não é um documento ou não é um serviço como o de advogado, que tem gente que fica quase sócio, né? O advogado, por várias vezes, você precisa contratar. Então, a gente trabalha com primeira habilitação, né? Então, eu acho que, já que é uma vez na vida, e a gente está falando exatamente de preservação de vidas, melhoria do trânsito, melhores condições para os transeuntes, diminuir as mortes. Poxa, em 2016, nós tínhamos um pico de sermos terceiro que mais matava no trânsito. Nós ficávamos atrás da China e Índia. Vamos lá, estamos em 2026. Qual é o nosso ranking hoje? Em relação à estatística global, nós estamos em quinto. Nossa, como crescemos. Será que a gente não tem que avaliar mais profundamente se o nosso problema é o preço? E o preço está muito relacionado a custo Brasil, né? Outra, nós somos regrados. Já fazendo um avanço para a gente chegar nessa modernização aqui, a última resolução é 789/2020. Ali, a gente tinha toda uma condição de exigência, inclusive, né, a Autoescola Premier, ali perto da rodoviária, ela teve que colocar um elevador, né, para deficiente. Nós temos que atender a BNT. Peraí, então como que você... Tem uma norma específica. Só que os credenciados do Detran, eles têm que fazer todo esse cumprimento da regulação. E é um diretor-geral, diretor de ensino, quantidade de veículos mínimos. Então, nós tínhamos um investimento obrigatório. E isso não foi inventado, isso aí foi provocado pelo próprio governo que fazia esses... Adriana, eu vou fazer uma pergunta para você capciosa. Deixa eu te perguntar. Pode fazer. Você não vai fazer aqui uma fala em função que ela falou do advogado, né? Ela tem dois advogados aqui, aí ela falou de advogado... para a gente chegar no preço nessas mudanças. A gente vai falar alguma coisa. Não, é que se manter, você é o diretor. Você é o diretor da CETRAN. Essas exigências, né? Essas exigências. O que você considera dessas exigências? Você acha que lá atrás elas eram necessárias ou elas às vezes passavam um pouco do excesso, pelo excesso, pecavam pelo excesso? O que você considera dessas... Eu acho que a gente que é formador, e eu acredito que os que têm esse relacionamento com escolas e cursos, a gente quer sempre o mais intenso para os alunos, que a gente aborde com maior complexidade possível para que ele, dentro daqueles 100% que a gente passar, ele poder, pelo menos, assimilar uns 50%. Então, assim, em termos de exigência e segurança do nosso consumidor, se o Detran precisa de toda essa regulamentação para assegurar o serviço a ser prestado, que é de utilidade pública, e, ao contrário do que pensam, para você ser credenciado é uma opção, uma escolha, é um desejo que você tem de fazer aquilo... Eu acho que eu não vejo problema. O que eu vejo são mudanças que não possuem planejamento e um processo bem definido com antecipação de estudo, apresentação de relatório, que aí a gente chega nessa resolução 1020, que ela nunca ocorreu. Bom, mas como é que chega para vocês fazerem mudança de norma para chegar a isso que você falou? Você tem que ter o quê? Um estudo de viabilidade. Você faz o quê? Uma câmara temática, que é assim que eles mudam as normas em relação à educação e formação, e ali todos os especialistas ligados ao Ministério estudam o que precisa melhorar e a gente recebe essa aplicação.
mas a sociedade também participa, entes do governo, como o Ministério da Saúde participa, os policiais participam. É uma coisa, porque se não funcionar na formação, ela vai explodir lá em algum ponto. O trânsito ele atinge não só a segurança pública, ele atinge a questão da saúde pública, ele atinge a questão da educação pública, ele atinge a questão da infraestrutura pública. Tudo, o trânsito ele consegue atingir uma gama enorme de setores e de pessoas, previdência social, as pessoas que ficam, né, às vezes com algum benefício, de algum acidente, que tem direito ali, né, a alguma incapacidade definitiva, né, uma incapacidade de caráter permanente. E toda essa estrutura, né, nacional, ela é diretamente impactada com qualquer alteração que for legislativa. Emanuel, trazer aqui para você, eu gosto muito de trazer dados, informações, porque isso é o sentido de pertencimento. A gente democratiza aqui a informação e tal. E vocês estão aqui exatamente para isso, para democratizar aquilo que vocês têm. Tá? E eu busco aqui trazer elementos para que possa favorecer, fortalecer, aquecer o debate aqui. Então, isso talvez vocês tenham a ver mais diretamente com você, mas, Adriana, fica à vontade. Segundo o Ministério do Transporte, quero saber a sua percepção, que é uma coisa é o seguinte, a gente fala muito de questão de segurança. Segurança, às vezes, não basta a cidade ela ter um baixo número de incidência criminal. A população precisa ver a polícia na rua, né? Então, uma sensação de segurança. Então, percepção, tem que ter a coisa da percepção, tá? Então, segundo o Ministério do Transporte, 46% da população é habilitada no Brasil. Olha só, 46%. Isso significa 100 milhões de brasileiros são habilitados. Segundo a Senatran, cerca de 20 milhões de brasileiros, ou seja, 9% da população, dirigem sem habilitação. E tem essa, gente. Tá? E está aquele carrinho ali na frente, o carro sem luz apagada, né? O carro não pagou IPVA, não sei o que e tal, e está rodando junto dentro daquele negócio. Então, está dizendo, quase 10% da população, 20 milhões de brasileiros. Né? Isso números oficialmente, fora o que não são, naturalmente, não se pegou. E aqui já está trazendo para a Adriana também uma fala, vou aproveitar, porque nós já estamos faltando só 20 minutos para terminar o programa, uma análise, Adriana, independente contratada pelo Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará, revelou que 85% dos participantes se manifestaram contrários à proposta que pretende tornar facultativa as aulas práticas de direção veicular. Apenas 10% apoiaram a ideia, enquanto 5% sugeriram alternativas intermediárias como a redução da carga horária. Queria primeiro falar para você com relação à percepção. Como é que você vê essa questão desses números? 46%? No Brasil, temos muita gente habilitada, nós temos muita gente desabilitada, as pessoas procuram para ter sua carteira, ou aquele negócio, estou nem aí. Vamos comparar, né, com um país desenvolvido, vamos comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você consegue um processo de obtenção de sua CNH, de sua habilitação, né, o seu car drive, né? Você consegue pegar essa documentação, se habilitar para dirigir um veículo em pouco menos aí que 48 horas em alguns estados, uma semana, né, dentro de outros estados, porque lá a legislação é de acordo com o estado. E isso eu creio que não impacta por ser um país desenvolvido. É claro, a gente volta para aquela premissa lá atrás, de que no Brasil tem-se muitas leis, mas as leis não são tão bem aplicadas. E lá nos Estados Unidos você tem, às vezes, um quantitativo legislativo menor, mas as leis são rigorosamente aplicadas. E essa que é a diferença crucial com relação a esses números aí que você falou. Por quê? Você disse 20 milhões de condutores que dirigem sem possuir CNH, que não possuem CNH, que não são habilitados. Isso, em um país desenvolvido, geraria uma prisão em massa, porque qualquer pessoa que for presa num país desenvolvido, dirigindo sem habilitação, sem estar capacitado, é um crime com uma pena enorme. Vai, ainda tira fotografia, o que aconteceu agora com o Vacaro aí, que tá com essa fotografia aí, todo mundo que tem problema com a habilitação vai para a delegacia. Sim. E tem que tirar fotografia, e aquela fotografia lá sua e tal. Então você vê que você falou. As leis é uma diferença, né? E uma cultura gritante
de questão de Educacional. desenvolvimento econômico, de diferenças culturais. Sim. Então, se formos trazer isso para o Brasil, essa questão para o Brasil, você pegar um número de 20 milhões de pessoas dirigindo sem estar realmente habilitadas, isso maior do que muitos países do mundo, né? Sim, 20 milhões. sim, alguns países não têm essa população. E dentro desse então, essa número... população... Portugal tem 10 milhões. E dentro desse número tem pessoas que têm condições financeiras, e como você pode ver em várias reportagens, isso acontece, e elas são flagradas sem habilitação. Foi o poder de compra? É um caso a caso, né? Porque eu entendo, visualizando não só o poder de compra, até porque o Lula sancionou agora, recentemente, em julho de 2025, a CNH do Povo, que dava, através do CAD único, a possibilidade de fazer o pagamento para que as pessoas de baixa renda pudessem tirar a carteira. E, de repente, isso aqui desanda e vem uma resolução que desconstrói absolutamente tudo, sem um estudo, seja do impacto, seja considerando todos os investimentos e especialistas que, ao longo dos anos, vem desenvolvendo várias outras normativas. Ou seja, o que a gente encontra aqui? Todo mundo estava errado? A formação é dispensável? Talvez o modo não foi responsável. Agora, a modernização, ela é requerida pelos centros de formação e pela sociedade em geral a todo tempo. Mas a gente não pode condicionar o Departamento de Trânsito, seja o CONTRAN, porque nós temos condições de atender de forma moderna e rápida se a estrutura do sistema não possui essas condições. Então, por isso, existe todo esse debate. Em resumo, em relação para a gente não deixar de passar da 1020, pode ser? O que aconteceu com a 1020, ela desconsiderou o processo de formação e priorizou, né, o acesso à habilitação. E o acesso à habilitação tem que ser consequência do aprendizado e boa dirigibilidade. Ela não é só um documento. Esse acesso à CNH, ele é importante. Claro. Mas aí tem que também ter em contrapartida também essa questão da fiscalização lá na ponta, porque às vezes o condutor ele vai estar habilitado. Você faz lá fora, conforme a gente citou aqui os Estados Unidos. Você faz o parking, que é o estacionamento, que não é um balizamento, é um estacionamento. A baliza foi totalmente abolida agora pelo Senatran em todo o território nacional. Você não faz mais baliza. Não tem que entrar mais na vaga, não? Não tem mais que Não entrar na vaga. precisa, porque tem estacionamento. Ladeira faz ainda? Ladeira não. Não faz ladeira? Esquece Que negócio ladeira. de para que é isso, Não, gente? o Estado do Rio não regulamentou. Você vai Meu Deus fazer do céu. apenas, Existe você federal, vai fazer mas o Estado do apenas Rio o não funciona. circuito Não está e regulado. o estacionamento, a resolução, ela fala a respeito do que o estacionamento tem um manual de fiscalização, um manual de aplicação de provas. Que saiu recente. E esse manual de aplicação de provas, ele fala o seguinte, que o examinador ele pode exigir apenas que o veículo seja estacionado, mas em forma de estacionamento frontal. E, para ali perto daquela placa ali. Aí o condutor vai parar, sinalizando, dando seta, fazendo toda a manobra de forma adequada. É só isso que é exigido. Rebeca, Luana, olha só, hein? Olha esse negócio aí, Rebeca. Você que fica aí essa é a com esse novidade. negócio de... Olha só. Essa é a novidade da resolução. Olha, ele estou assustado com isso, hein? Olha, gente, mas vou falar para vocês aqui. Luana, olha só. Olha só, é fácil isso? Olha, o terror do candidato, né? Era a baliza. Era baliza e não, estava Percurso, ladeira, ladeira. A Que ladeira ali lá você atrás, tinha ladeira lá atrás, você tinha que parar, para agora, puxa o freio de mão, agora vai, sai. Não. Aí se descesse um tanto, você estava reprovado depois no final. E depois aquela coisa, você bateu num cone, bateu alguma coisa ali, de acordo com o instrutor, dava uma chance, mas depois... Que é isso, não gente? mais. Mas isso é uma coisa de doido. Vai ter de acidente com carro parado. Parece que esses números já começaram a ser, vamos dizer assim, apresentados. Já? Lógico E que aí... não há um estudo ainda final, mas já houve aí... Emanuel, você falou uma coisa, estava preparada aqui uma pergunta, e que você já falou, e tem a ver com o que a Adriana começou a falar, que nós estávamos falando da mudança. Mas eu ia falar, você é um servidor estadual. Perfeito. Você é alguém que representa, está ligado a que secretaria hoje? A Casa Civil. A Casa Civil. Então, a Casa Civil. Já foi da Segurança Pública, né? Segurança Que eu acho que é o mais correto. Então, daqui, o Estado está preparado para fiscalizar instrutores autônomos?
Porque, na verdade, uma coisa é regular autoescolas, a outra é controlar milhares de instrutores espalhados pelo país. Essa função ela vai ser diretamente do agente de trânsito, do policial, que ele vai ter que estar, né, consultando no site do Senatran. Tem como consultar, você vai entrar no site do Senatran. E para se tornar instrutor de trânsito, se modernizou também de uma forma também bem rápida. Você entrou no site, ali no aplicativo do CNH do Brasil, você faz um curso de 20 minutos, 30 minutos, você responde a 30 questões, você tem que ter um aproveitamento de 70%, você já sai com a certificação para poder dar aula, basta você ser maior de 18 anos, maior de 21 anos, ser habilitado. Olha só, na categoria gente, de qual você vai dar aula. A Luana quando chega na parte da resolução 1020, realmente a gente não consegue ter uma seriedade. É bem fácil ser instrutor. E aí o que acontece? E com relação também ao aluno, o que vai acontecer? Ele vai entrar no aplicativo, vai fazer ali um cursinho, também ele pode fazer dentro de um dia, né, o tempo que ele quiser, que ele der, porque cada um ter o seu tempo adequado, hábil, para poder estar fazendo a instrução. No final faz uma provinha também, e essa provinha você tem uma avaliação. Fez online, finalizou online, você vai ser certificado. E aí, a partir disso, você vai se habilitar para pagar a taxa dos DETRANs dos estados do Brasil, para você poder conseguir estar se inscrevendo para fazer os exames médicos e estar podendo também fazer a prova teórica. A prova teórica é feita presencialmente, por enquanto presencialmente, mas já há estudos já de colocar ela de forma online, virtual, totalmente virtual, mas por enquanto ela na resolução ela fala de você ir no DETRAN para você poder fazer essa prova. Fez essa prova, você está capacitado para ter aula com um instrutor que já fez esse curso. E aí esse instrutor vai lançar o CPF do aluno dentro da plataforma do Senatran, e nessa plataforma vai estar lá com o horário da aula, com a placa do veículo, que tem que ser um veículo que esteja com a documentação em dia, e o condutor, instrutor, que tem que estar também com a sua habilitação também em dia. Só que na prática, os estados estão fazendo uma avaliação de como conduzir a aplicação. Toda resolução, seja normativa, você passa pela etapa do departamento regulamentar, que é por portaria. E até o momento, em relação ao DETRAN do Rio de Janeiro, ela não foi regulamentada. E no próprio site, né, aconselho sempre estar acompanhando o site do DETRAN também, e ali está sobre o DETRAN orientado... do Rio de Janeiro, o que está regulamentado é o seguinte: o DETRAN hoje do Rio de Janeiro já está aceitando já quem fez o curso totalmente online. Essa pessoa já está habilitada, teórica, capacitada sim, da parte teórica para poder fazer. Teórica, sim. Agora, a parte prática, ainda não existe ainda uma adaptação, uma regulamentação com relação às provas. Mas em vários estados brasileiros, né, eu creio que o DETRAN do Rio de Janeiro é um dos que estão mais atrasados. Minas Gerais já regulamentou, Espírito Santo já regulamentou, São Paulo já regulamentou. Pará já regulamentou. Existem assim 17 estados brasileiros que já regulamentaram a CNH do Brasil e já estão aplicando, e já existem até condutores, novos condutores habilitados por esse novo sistema. Adriana e Manuel, nós estamos agora com 5 minutos para terminar. Eu vou fazer algumas perguntas que são tiro rápido, um ping-pong, para que a gente possa responder com bastante objetividade, para saber qual é o pensamento. De aqui nós temos um servidor público e alguém que atua num segmento lá também de ponta, que é o início, né? É o início. Por exemplo, aqui, queria ouvir de vocês o seguinte: nós estamos reduzindo, acho que alguma coisa fala nesse sentido, estamos reduzindo de 20 horas para 2 horas de aula prática, uma coisa nesse sentido, né? Então, isso pode parecer radical, isso significa que a responsabilidade pela formação do motorista passa a ser muito individual, né? A partir desse instante. Mas aqui, uma pergunta que é o seguinte: eu queria ouvir de vocês o seguinte, dos dois convidados. A redução das horas obrigatórias, para você, Manuel, é um avanço ou um risco? E da mesma forma para cada um. De forma bem sucinta, Roosevelt, para algumas pessoas, essas horas elas vão fazer muita falta. Para outras pessoas,
realmente às vezes eram muito enfadonhas toda aquela grade de aulas. Existem pessoas diferentes, umas pessoas vão ter um aprendizado um pouco mais rápido, um pouco mais demorado, e o que vai estar realmente avaliando esse condutor é na prova prática lá no final, que ele vai ser avaliado pelo Detran. A prova teórica, né, por enquanto está sendo presencialmente no Detran, ele vai ter que fazer essa prova no Detran e vai ter que passar. E essa pessoa que tem dificuldade, com certeza, ela não vai poder fazer só a grade que foi estipulada. Adriano, aqui para você, direta, se essa pessoa pode estudar teoria sozinha pela internet, ponto 1, depois, aprender a dirigir com um instrutor autônomo, tal, fazer prova direto no Detran, qual passa a ser o diferencial de uma autoescola? Pois o centro de formação é uma escola, porque ela tem todo um corpo técnico de proteção e direcionamento. A gente não só aplica aula, isso foi lá em 1966, que era assim, é só dar aulinha. O dar aulinha não fazia o quê? Aquela transformação positiva para o trânsito. Por isso viemos a evolução do centro de ensino. O que essa portaria, essa resolução está fazendo é voltar a 1966. Porque também você podia fazer o exame no próprio carro. Mas a evolução, houve algum retrocesso? Eu desconheço. A questão é a proteção de vidas. O que é funcional? O que a gente tem realmente oferecendo para a sociedade, além de preço, carteira, aulas? Porque eu desconheço o ensino que você tem uma caixinha de gravação que você tome uma atenção. Você tem aquela relação humanizada necessária para trocar ideias, tirar dúvidas e, inclusive, aprender. Se você não fizer esse relacionamento, que é exatamente a nossa funcionalidade, a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer depois da habilitação. Senso de responsabilidade que a pessoa, embora tenha aprendido a dirigir, que com 2 aulas não consegue, e com 20 você aprende a dirigir e ainda você tem o quê? A capacidade de treinamento de prova, um treinamento de prova demanda também muitas horas. Então, eu entendo que esses 2 horas é apenas para agradar eleitor, achando que não tem obrigatoriedade. Mas aí eu vou me dirigir ao servidor público, que é o diretor aqui da nossa região, porque não tem a ver. Não foi o legislador. Você Claro. falou que você já deu uma pimentada aqui, uma provocada, né? Eu dei. Emanuel, uma pessoa que nunca dirigiu, nós temos 2 minutos para terminar. Depois eu vou falar o que vocês pensam, o que vocês vieram aqui para falar, que não falaram e tem que falar, senão você não entra em casa hoje. Tá? Uma pessoa que nunca dirigiu, só para que possa aqui falar para o nosso telespectador, que nunca dirigiu na vida, pode, na prática, aprender a dirigir e ter uma carteira em 2 horas de aula? Se essa pessoa nunca teve contato com o veículo, nenhuma aula prática, 2 aulas. A primeira aula, basicamente, quando eu fui instrutor, tem formação de instrutor, a primeira aula, basicamente, a gente vai ensinar questões de funcionamento e movimentação de veículo. Funcionamento, basicamente, na primeira aula, movimentação de veículo na segunda aula. Então, assim, dentro de uma grade curricular básica, 2 aulas você vai ensinar o aluno a conhecer o veículo, conhecer o mecanismo do veículo, e na segunda aula você basicamente vai ensinar ele a movimentar o veículo com certa segurança. Para passar na prova, esse aluno que nunca teve contato com o veículo, com certeza ele vai ter que fazer mais aulas. Eu creio que essas 2 aulas foram dadas aulas mínimas para que esse condutor que está dirigindo, está no trânsito, que está irregular, que não tem habilitação, ele possa estar treinando nessas 2 aulas para poder fazer o circuito da prova e lá ele se habilitar. Eu penso que essa resolução ela veio como uma forma de pegar esses 20 milhões que você falou aí, que você citou inicialmente, e jogarem eles dentro do trânsito, que já estão inseridos dentro do trânsito, mas regulamentarem eles, oficializarem eles com 2 aulas para poder fazer a prova. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou pedir para você em 30 segundos você buscar responder, porque aí é uma opinião em função da sua vivência. Sim. E também já as suas despedidas. Depois, mais 1 minuto também para o Emanuel se despedir. O que você veio aqui para falar que você não falou ainda nesse 1 minuto, mas é uma coisa que não posso deixar de provocar você. O maior problema com isso, o maior problema do trânsito brasileiro é a falta de técnica ou a falta de comportamento? Na verdade,
nós temos a tríade da segurança viária. Nós temos o quê? Para a coisa andar, dar certo. A gente tem a engenharia, que é o quê? Ter vias em condições, as sinalizações, a infraestrutura. Nós temos a educação, que entra a formação, que entra a educação, as campanhas, todo o conhecimento necessário. E nós temos o esforço legal, que é a aplicação também das normas. O que a gente tem que entender aqui, o que está faltando? Porque se você está tirando a formação, significa que a engenharia está perfeita? E o esforço legal, então, 100%? Então, você não precisa mais da tríade? E todo esse estudo de anos, de caso a caso, pessoas diferentes, profissionais e técnicos, significou o quê num processo onde você não entende e não tem relatório de estudo? Adriana, queria te agradecer muito. O programa está chegando ao final. Queria que você agora, restou para você a despedida, né, e o recado seu que você deixa, você na condição de diretor de uma secretaria no Estado, com relação a tudo isso que nós falamos aqui. Em 30 segundos aqui para a câmera aqui. Roosevelt, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Adriana, obrigado pela sua participação também. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu tenho uma fala que é uma passagem muito interessante, né? Uma passagem bíblica que fala o seguinte: examine-se o homem, pois a si mesmo. Você, antes de tirar a sua habilitação, você, antes de se habilitar, examine-se a si mesmo, se você tem real condição, se você está apto realmente para poder pegar um veículo e dirigir, né? Se estiver bebendo, não dirija. Tem essa consciência, tem essa educação, tem esse princípio básico de se examinar e saber se realmente você está capacitado para ter uma habilitação, independente de tê-la ou não. E a empatia. Emanuel, Adriana, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo que a gente fala assim, aqui levar o conhecimento de vocês aqui, democratizar o conhecimento de vocês. Eu acho que aqui nós não encerramos nada, foi apenas o início de uma discussão que vai fazer com que você em casa, você no trabalho, você na rua, você possa aí começar a ter mais elementos para que você possa trabalhar. Você talvez não soubesse nem que a carteira vai ter, vamos passar por uma nova legislação, coisa nesse sentido. Mas queria dizer para vocês, por final, o seguinte: dirigir é um ato do cotidiano para milhões de brasileiros, mas também é uma enorme responsabilidade coletiva, né? Como cada motorista formado representa mais um veículo nas ruas, mais uma decisão tomada em segundos, mais um comportamento que pode salvar ou colocar vidas em risco. As mudanças nas regras da CNH mostram que o Brasil busca ampliar o acesso à habilitação, como vocês falaram. O desafio agora será garantir que essa ampliação caminhe junto com a segurança e com a consciência no trânsito, porque, no fim das contas, com certeza, mais importante do que termos motoristas na rua é termos melhores motoristas. Um abraço e até a próxima semana. Obrigada.